Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. decidido a largar tudo e parar. Deus conhece, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. conheceu todas as tuas lágrimas Conheceu as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. quem mandou largar a rede. Deus está perguntando, Quem mandou largar a rede? quem mandou você parar, hein? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura. E como conhece, hein? Conhece tua estrutura, Sabe o que está fazendo. sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui nós estamos rendidos ao Senhor, estamos rendidos à Tua presença, à Tua palavra, porque temos a consciência que sem o Senhor nada podemos fazer. Graças te damos, meu Pai, te louvamos pela misericórdia da nossa salvação. Não fosse essa misericórdia, há muito nós teríamos naufragado, sucumbido. Porém, graças te damos, e aqui queremos, meu Pai, estreitar o nosso relacionamento contigo. Queremos ouvir a tua voz, seguir os teus preceitos, a tua direção, a tua orientação. Queremos o nosso nome no livro da vida. Queremos alcançar a eternidade que nos está proposta. Vem, meu Deus, e perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, abra o nosso entendimento, que a gente tenha ouvidos para te ouvir, que tenhamos disposição em te seguir e te servir de corpo, alma e espírito. Sabemos, meu Pai, o quanto carecemos, o quanto necessitamos do Senhor, e é por isso, meu Pai, que nós iniciamos o dia apresentando ao Senhor as nossas primeiras palavras,
os nossos primeiros pensamentos. É por isso, meu Deus, que nós estamos iniciando a semana de mãos dadas contigo. Eu peço, meu Deus, venha ao encontro dessas pessoas, transformando, restaurando, salvando. Se porventura há alguém agora com dor, que a dor desapareça. Se há alguém doente, que seja curado agora. Se há alguém escravo de uma força maligna, que essa pessoa seja livre, que ela seja liberta de toda opressão, depressão, problema emocional, de toda angústia, de todo mal que vinha perturbando essa pessoa, que ela seja liberta. Oh, meu Deus, faça resplandecer a luz do teu rosto na vida dessas pessoas, e toda obra demoníaca que ela caia por terra, toda maldição que ela caia por terra. Eu falo com você, diabo, abandona a mente, os pensamentos, abandona o coração, abandona essa família, abandona a alma dessa pessoa. Onde houver um mal, que ele seja queimado, amarrado, aniquilado, destruído, derrotado, em o nome de Jesus. Todo o mal sai agora. Meu Deus, faça nesse momento com que a tua luz brilhe de tal maneira na vida dessas pessoas, que haja salvação, meu Pai, que haja novo nascimento. Aqui nós estamos clamando o teu nome e pedimos, meu Pai, salva a nossa casa, salva a nossa família, salva os nossos familiares. Meu Deus, entra nessa casa, como o Senhor entrou aquele dia na casa de Zaqueu, e houve salvação naquela casa. Faça cair, meu Deus, faça derramar sobre os nossos entes queridos o espírito de arrependimento. Faça derramar, meu Deus, na nossa casa, na nossa família, aquele desejo em cada um dos membros da nossa casa, o desejo em te buscar, o desejo em te conhecer, em falar contigo. Oh, meu Deus, eu peço ao Senhor, salva a nossa casa, salva a família desta pessoa, salva os nossos familiares, proteja a nossa casa, proteja os nossos familiares. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos livra. Oh, meu Deus, eu peço ao Senhor, ouça a oração, a súplica dessas pessoas. Considera, meu Pai, a fé, a fidelidade de cada um. O Senhor tem visto cada pessoa aqui, semana após semana, sendo fiel a Ti, obedecendo a Tua palavra, seguindo os Teus conselhos. O Senhor tem visto, meu Deus, aqueles que têm um pacto, uma aliança contigo, em ser dizimista, nesse altar do Hospital da Alma. Eu tenho aqui, meu Deus, o memorial dos dizimistas. Pela fé, essa caderneta que nós temos o nome dos dizimistas, ela simboliza o memorial com o nome dos que temem ao Senhor, como está escrito lá em Malaquias. Oh, meu Deus, eu apresento ao Senhor os fiéis, meu Pai, e determino que as janelas dos céus abram, que as bênçãos sem medida sejam derramadas. Eu determino, meu Pai, que cada fiel, cada dizimista seja coluna na Tua obra. Levanta aqui os provedores da Tua obra, levanta aqui pessoas que terão o melhor dessa terra, que vão desfrutar do melhor, que vão comer o melhor, que vão morar no melhor, que vão alcançar o melhor dessa terra, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. Oh, meu Deus, a nossa inteligência se recusa a aceitar o fracasso, a derrota, porque nós cremos em Ti, e porque cremos no Senhor, nós queremos ver outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que te serve e o que não te serve. Abre as janelas dos céus, meu Pai, abençoa os fiéis, os dizimistas, faça, meu Deus, acontecer milagres extraordinários, para ficar sabido que o Senhor é Deus, caracterizado que a Tua palavra é a mesma. Enquanto estamos aqui clamando, meu Deus, dê a esta pessoa sabedoria para aprender e para empreender, sabedoria para comprar, para vender, para negociar. Abre os céus, meu Deus, abre os caminhos, meu Pai,
Pai, e traga para as mãos dessas pessoas a abundância, a riqueza que o Senhor promete. Coloca nas mãos dessas pessoas oportunidades, coloca nas mãos dessas pessoas novas fontes de renda. É o que nós determinamos. Faça, meu Deus, o teu povo se destacar nessa terra. Faça o teu povo brilhar nessa terra, para que o teu nome seja exaltado, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós determinamos. Coloque as mãos pela fé na sua cabeça, e você que tem um voto de ser fiel a Deus nesse altar do Hospital da Alma, então com palavras sinceras, fale para Deus, diga a Ele: meu Deus, com mais fé, meu Deus, eu tenho um voto de ser fiel, dizimista, nesse altar do Hospital da Alma, e pela minha fidelidade, quebra agora toda maldição. Pela minha fidelidade, quebra agora toda maldição. Diga: meu Deus, pela minha fidelidade, toda miséria, toda pobreza, toda derrota, em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai. Levante ainda as suas mãos, feche os olhos. Meu Deus, nós não estamos diante de uma imagem fria, inanimada. Não. Nós estamos diante do Deus vivo de Israel, diante do poderoso de Israel, diante do Criador de toda a terra, de todo o universo. O Senhor nos fez a tua imagem e a tua semelhança. O Senhor nos deu autoridade para pisar na serpente, no escorpião, no diabo, e não ser pisado por ele. O Senhor nos deu autoridade sobre tudo. Então agora, meu Deus, que cada um aqui possa refletir a tua imagem através das promessas concretizadas. Nós estamos, meu Deus, iniciando esse mês de fevereiro, que no nosso calendário é o menor mês do ano, mas para a nossa fé, esse mês será o maior até então na vida dessas pessoas. Eu profetizo, meu Deus, que nesse menor mês, essa pessoa tenha a maior conquista, a maior venda, a maior renda, a maior porta aberta, a maior oportunidade, a maior vitória, o maior milagre, o maior testemunho. Em nome de Jesus, eu determino que essa pessoa alcance as tuas maravilhas. Eu determino, meu Deus, que haja sim salvação nesta casa, que essa pessoa seja cheia do teu Espírito, tenha um nome no livro da vida, ande reta, fiel, na justiça contigo. Mas eu também determino que o teu povo faça a diferença. Eu também determino que essa pessoa que é fiel a ti, que tem um compromisso com o Senhor, que ela tenha uma vida diferenciada em todos os aspectos. Então aqui, meu Deus, eu inicio esse mês de fevereiro profetizando que esse mês será o maior na vida dessas pessoas até então, porque os outros meses, cada mês o Senhor fará coisas novas e maiores, mas até então, esse mês de fevereiro será o maior. Eu profetizo e determino que nesse mês de fevereiro, meu Deus, essa pessoa dê a volta por cima, saia da lama, da vergonha, do pó, da humilhação. Eu não sei como, mas eu sei que o Senhor faz. Eu não sei de que maneira, mas eu sei que o Senhor faz. Então muda a história dessas pessoas, completa a vida dessas pessoas. O que falta para ela ter uma vida completa, dê a ela o que falta. Está faltando ser feliz no amor? Então completa ela no amor. Está faltando prosperidade? Então completa ela na prosperidade. Está faltando saúde? Então dê saúde. Oh, meu Deus, eu determino, faça resplandecer a luz do teu rosto na vida dessas pessoas. Ilumina essas pessoas, de maneira que quem olhar para ela verá o Senhor, verá a tua imagem nela, verá a tua luz nela.
E não tem diabo, não tem feitiço, não tem praga, não tem nada que possa impedir essa pessoa de vencer. Então dê a ela um espírito novo, um espírito aguerrido. Dê a essa pessoa ousadia, coragem, força, determinação, intrepidez, obediência ao Senhor, para que assim, meu Deus, ela alcance as tuas maravilhas. Em o nome do Senhor Jesus, é o que eu determino, com as mãos ainda no seu coração. Feche os seus olhos, procure participar do culto com fé, com temor, procure obedecer em tudo, ainda que você esteja virtualmente, participe como se você estivesse aqui na primeira cadeira. Deus está aí te vendo, olhando, vendo cada passo, cada ação, cada reação. E quando você se submete a Ele, quando você se rende a Ele, o Espírito dEle, o poder dEle te abraça, te envolve. O poder dEle te levanta, te transforma. Respire fundo. E pela fé você está respirando a paz, a presença de Deus, o poder dEle. Se tinha uma doença, seja curado agora. Seja curado agora. Se não enxergava, enxerga agora. Eu determino, enxerga agora. Se não andava, em o nome de Jesus eu determino, levanta e anda. Se só dava para constatar a cura por exame, pode fazer que não vai dar mais nada. Se tinha uma dor, eu falo com você, dor, desapareça. Infecção, enfermidade, dor, em nome de Jesus, sai. Se tinha uma dor, pode apertar, pode mexer, pode fazer o que não podia. Levanta e anda. Seja livre. O Deus que está aqui, a presença dEle que está aqui te envolve. A energia dEle te transforma, te renova. Você vai perdoar a quem você tinha mágoa, não importando se foi a pessoa que errou ou foi você. Você vai ter condições de perdoar. Deus, Ele lava a tua alma. Ele te purifica. Ele te limpa. Ele te renova. Nós estamos na presença dEle porque Ele nos buscou. Ele nos chamou no meio de bilhões de pessoas. E quando estamos dispostos a servir, a obedecer, a andar com Ele, tudo se faz novo. Então receba um espírito novo. Receba uma fé renovada. Receba a presença dEle. Receba a paz que excede todo entendimento. Segure nas suas mãos os seus dízimos, os seus votos, ou uma oferta que Ele te toca agora para você dar, que Ele te toca agora para você semear. Segure nas suas mãos o saquetel das moedas, da oferta da família, tudo que simboliza a sua fé, a sua fidelidade, a sua obediência a Deus. Segure nas suas mãos e fala: meu Pai, eu estou obedecendo a tua voz. Eu estou servindo o Senhor com a minha fidelidade, com a minha fé, com a minha obediência. Eu quero sim, meu Deus, completar a carreira, combater o bom combate, guardar a fé. Eu quero sim permanecer com o Senhor até o fim. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu quero sim, meu Deus, ser a testemunha do Senhor. Eis-me aqui, meu Pai, conta comigo. Fala para Ele: conta comigo, meu Deus, eis-me aqui. Pode manifestar a tua glória, o teu poder na minha vida. Pode contar comigo para que o teu nome seja glorificado, seja exaltado. Oh, meu Deus, nós vamos consagrar os dizimistas. Nós vamos consagrar, meu Pai, os fiéis da sua casa. E eu peço nesse momento, meu Deus, assim como esse azeite está aqui nas minhas mãos, consagra esse azeite de tal maneira que ele venha simbolizar a tua sabedoria, simbolizar a prosperidade, a riqueza, o abrir das portas, que esse azeite possa agora simbolizar as tuas bênçãos. Essa pessoa que está virtualmente, meu Deus,
ela pega um azeite lá, um óleo, e ela segura nas mãos, e eu consagro também no mesmo espírito, na mesma fé. Eu consagro esse azeite determinando que assim como uma gota desse azeite vai ser tocada na cabeça dessa pessoa, que esse azeite simbolize a tua sabedoria guiando cada pessoa, que esse azeite possa simbolizar a tua presença, instruindo, capacitando, orientando cada pessoa, que esse azeite possa simbolizar a riqueza, os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, que o Senhor possa dar a cada um o melhor dessa terra. Eu determino, prosperidade venha para essas pessoas, riqueza venha para essas pessoas, abundância venha para essas pessoas. Oh, meu Pai, nós sabemos que o Senhor é infinitamente poderoso. O Senhor continua tirando o pobre do pó, o desvalido do monturo, do lixo, e fazendo ele se assentar ao lado dos príncipes. Sim, meu Deus, eu profetizo e determino que hoje começa na vida dessas pessoas uma nova etapa, uma etapa de sucesso, uma etapa de milagres. Eu profetizo e determino, meu Deus, que não importa o que foi de destruição até aqui, o que importa é que hoje começa uma nova etapa, uma reconstrução, uma restauração, uma transformação na vida dessas pessoas. Em o nome de Jesus, faça suscitar hoje aqui, meu Deus, os teus filhos, os valentes, os heróis da fé, os vencedores. Faça nascer aqui homens e mulheres que serão testemunhas do Senhor. Chega de vergonha, de humilhação, de derrota. Chega! O teu povo não nasceu para ser envergonhado, humilhado, derrotado. Não! O Senhor os criou para ser a tua imagem e a tua semelhança. O Senhor os criou para dominar e não para ser dominado. Então, meu Deus, tudo o que dominava essa pessoa cai por terra. A doença que dominava, a miséria, a depressão, a angústia, a tristeza, as dúvidas, a incredulidade, o inferno que dominava essa pessoa, cai por terra, em nome do Senhor Jesus. E aqueles, meu Deus, que permanecerem em aliança contigo, eles vão dominar e não serão dominados. Eles estarão por cima e não por baixo. Eles serão cabeça e não cauda. Eu profetizo e determino que aqueles que permanecerem, meu Deus, nessa fé, nessa comunhão, nessa fidelidade contigo, nessa obediência com o Senhor, eu profetizo e determino que eles vão dominar e não serão dominados. Eles estarão por cima e não por baixo. Eu, como ministro da tua palavra, eu determino que hoje começa uma nova etapa na vida dessas pessoas. Hoje começa uma nova vida para esse homem, para essa mulher. Então, nesse momento, eu também peço, meu Deus, se essa pessoa crê nisso, que ela tenha disposição agora para se arrepender do pecado e abandonar o pecado, seja ele qual for. Que essa pessoa receba agora força e disposição para se arrepender de tudo aquilo que era contrário à tua palavra e se afastar de tudo aquilo que era reprovado pelo Senhor. E porque ela toma a decisão agora de ser fiel a ti, de andar na tua presença, de ouvir só a tua voz, que ela receba a tua misericórdia, que ela receba o teu perdão. Se você, minha amiga, meu amigo, que tem senso de justiça, reconhece que estava vivendo em falta com Deus, e você decide agora abandonar o pecado, se arrepender do pecado, abandonar o que é ilícito, abandonar o que não presta, e assumir um compromisso com Deus, com o Senhor Jesus, ser ouvinte, praticante da palavra. Você decide agora, nesse momento, não é daqui a pouco, não, é agora, nessa oração, você toma a decisão
de se afastar. É você que vai se afastar. É você que vai ligar daqui a pouco e vai cancelar o compromisso que você tinha marcado, que você sabe que era pecaminoso. É você que agora, nesse momento, decide assumir um pacto com Deus. Então, porque você decide isso agora, você recebe o perdão, você recebe a misericórdia. Talvez amanhã, pode ser tarde demais se você deixar para amanhã, tem que ser agora. Então faz uma oração sincera, verdadeira. E você que já se afastou do que é ilícito e tem uma aliança com Deus, renova o seu voto e fala: meu Deus, eu vou até o fim. Não tem plano B não. Eu vou até o fim contigo. Eu não vou desistir. Eu não vou retroceder. Eu não sou daqueles que retrocedem, porque os que retrocedem para a perdição. Eu sou, entretanto, daqueles que permanecem em aliança para a conservação da alma. Ah, meu Deus, renova o teu povo, renova a tua igreja, faça nascer aqui uma igreja alicerçada na rocha, homens e mulheres bem definidos na fé, pessoas que não são influenciadas pelo dilúvio aí de fora, pessoas que não são influenciadas pelas ideologias desse mundo, pela falsidade desse mundo, pelo colorido desse mundo. Não! Eu quero que o Senhor faça nascer aqui pessoas que estão crendo como diz a tua palavra. Eu quero que o Senhor faça nascer aqui homens e mulheres bem definidos na fé, crendo como diz as Escrituras, porque aquele que crê como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Aquele que crê como ele quer crer, a vida dele é uma poça de água parada, que apodrece, junta bicho. Mas eu quero aqui, meu Deus, no hospital da alma, aqueles com uma fé bem definida. Sim, sim, não, não, o que passar é do diabo. Ou crê ou não crê, ou obedece ou não obedece, ou serve ou não serve o Senhor. Mas também, meu Deus, esses bem definidos terão que ter também vitórias bem definidas, milagres bem definidos. Começando agora, meu Deus, começando agora. Eu quero ver dentro desse culto, dentro dessa reunião, pessoas sendo curadas, sendo batizadas com teu Espírito. Eu quero ver pessoas contando milagres extraordinários. É nesse momento que essa pessoa decide te servir, ser fiel a ti, que o vício acaba, que a porta abre, que o familiar se arrepende e vem chorando, pedindo para buscar a Deus. É nesse momento, meu Deus, que a gente vai ver a tua imagem, a tua semelhança estampada em cada um, através de maravilhas. Ah, meu Deus, nós não aceitamos a derrota, nós não aceitamos a mornidão do diabo. O diabo tem incutido na mente das pessoas um evangelho morno, um evangelho que o Senhor vomita, que o Senhor sente mal, o Senhor sente náuseas. Nós não aceitamos ser um crente morno, ter uma fé morna. Não, meu Deus. Então vem agora, meu Pai. Vem agora, meu Deus, e se revela a cada um. Receba o batismo com o Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, seja batizado agora com o Espírito Santo. A presença de Deus vem como uma brisa, como aquela nuvem, Shekinah. A glória de Deus te envolve de tal maneira que você é lavado, é lavada, purificado. Você fala em línguas estranhas, te dá vontade de chorar, de sorrir ao mesmo tempo. Você toma a decisão de seguir e servir a Deus cumprindo a missão, de ser um ganhador de almas, de ser instrumento nas mãos dEle. É nesse momento que a glória dEle, que o Espírito dEle te envolve. E a glória dEle te envolve de tal maneira
que você se levanta, como se um gigante nascesse aí dentro, como se brotasse aí no seu peito um gigante, uma força infinitamente superior ao seu tamanho ou ao que você é. É a glória de Deus, minha amiga. É a glória de Deus, meu amigo. Você não está apenas num culto frio de informações, não. Você está dentro da glória dele, da presença dele. Ele está aqui. Ele escolheu esse momento para se revelar a você de forma gloriosa. Ele escolheu esse dia para fazer nascer aqui um povo forte, pessoas que vão dominar e não serão dominadas, pessoas que estarão por cima e não por baixo. Ah, meu Deus, receba essas pessoas nas tuas mãos, revela-te a elas, respira fundo, respira a paz, respira a fé, respira a presença dele. Se você tem gana, se você tem desejo, se você tem sede de Deus, ele se revela a você. E se você estava morno, não aceite ser vencido pelo sono, pelo cansaço, tira forças da fraqueza. Hoje pode ser aquele dia que vale por 1000, que vale por toda a eternidade. Hoje pode ser aquele dia que vale por toda a eternidade. Creia nisso. Receba a presença dele. Renova os seus votos com ele. Ele está aí na sua frente. Ele enxuga as suas lágrimas. Ele te purifica, ele te perdoa. Ele te lava. Oh, aleluia, meu Pai. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar da multidão de caídos. Marchar sobre a terra. Quando o vento soprar. Tudo vai se mover. Tudo volta ao lugar, creia. Esse vento é o Espírito Santo que sopra sobre você. Oh, meu Deus, sopra sobre o teu povo, sopra sobre os teus filhos, sopra sobre os teus servos. Quando o vento soprar, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Levante as suas mãos. Meu Deus, sopra sobre essas pessoas um espírito novo, uma vida nova, em todos os aspectos. E você que crê, diga assim seja. Amém? Eu vou consagrar a sua cabeça com uma gotinha desse azeite. Eu vou colocar a ponta do dedo no azeite, vou colocar na sua cabeça. Esse azeite vai simbolizar o poder de Deus. Você que está virtualmente, pega aí um azeite, um óleo, e na hora que eu consagrar as pessoas aqui, você vai fazer o mesmo, ungindo a sua cabeça. Deus, ele vai te dar sabedoria
Sabedoria para você vencer, empreender, negociar, comprar, vender. Sabedoria para ser um ser humano melhor, para ser um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Sabedoria para entender mais sobre Ele. Sabedoria para permanecer nele. Assim como nós oramos e profetizamos, hoje começa uma nova etapa na sua vida, ou na vida do que crê, pelo menos. Na vida daquele que entender que Deus o fez, a imagem dele, para você dominar, e não para você ser dominado. Nós fomos criados à imagem dele, para dominar, e não para ser dominado. Tudo aquilo que te dominou até aqui, hoje já caiu por terra. Medo, depressão, angústia, insônia, complexo de inferioridade, miséria, doença, vício, seja lá o que for. Se você crê, tudo que te dominava já caiu por terra. Hoje, você vai sair daqui, desse culto, como se um gigante tivesse brotado aí dentro. Porque a força que transcende, né, as suas próprias mãos, ela vem do céu. É o Deus vivo dentro de você. Deus vivo aqui dentro faz de você um vencedor. Não importando o que os outros acham, o que os outros pensam. E você vai ver acontecer nesse mês de fevereiro, que é o menor mês no nosso calendário, até então, a sua maior vitória. O seu maior milagre. Eu digo até então porque virão outros meses e Deus vai fazer coisas novas e maiores. Você que tem esse compromisso, esse voto de ser fiel nesse altar do Hospital da Alma, eu vou consagrar a sua cabeça, eu vou consagrar os dizimistas. Você tendo dízimo, tendo oferta, tendo voto, você vai entregar aqui no alforje. Não tendo, mas você é fiel, tem um voto de ser fiel com Deus, eu vou consagrar a sua cabeça. Você que está virtualmente, que tem esse compromisso com Deus, esse voto, você vai ungir também a sua cabeça e a cabeça de quem estiver aí com você. Você que tem esse pacto de ser fiel nesse altar do Hospital da Alma, eu, esses dias, tenho colocado o nome dessas pessoas nessa caderneta que eu tenho andado com ela. Representando, como diz lá em Malaquias, o memorial dos dizimistas. Eu estou orando e falando com Deus. Deus, faça dessas pessoas coluna na tua obra. Faça dessas pessoas provedores da tua obra. Pessoas que vão desfrutar do melhor, que vão proporcionar o melhor para a família, porém, com um propósito de ser coluna na tua obra. Através do seu dízimo, da sua oferta, dos seus votos, coisas extraordinárias vão acontecer. Almas serão ganhas. Você crê nisso? Então, se você não tem o nome aqui ainda, e tem um voto, ou vai fazer o voto de ser fiel nesse altar do Hospital da Alma, você pega com a obreira, levanta a mão, a obreira te dá um papelzinho, você já anota o seu nome e entrega aqui para mim. Quem está virtualmente e vai fazer um voto de ser dizimista nesse altar do Hospital da Alma, tem aí o nosso WhatsApp, você manda aí o seu nome e diz, eu estou fazendo um voto de ser fiel nesse altar. Está aí o meu nome para o memorial. E aí, você que vai se tornar dizimista hoje, você vai somar hoje, o que você tem? Não importando a quantia, se é muito ou se é pouco. No banco, no bolso, na carteira, aplicado, guardado, escondido. Você vai dizimar hoje e o que entrar daqui para frente, na mesma velocidade que entrar, você vai dizimar. Na mesma velocidade que entrar, você vai separar o que é de Deus. Amém? Então, tem alguém aqui que ainda não tem o nome aqui? Que ainda não deu o nome aqui? E você tem o voto, ou vai fazer o voto de ser dizimista fiel? É só levantar a mão que a obreira te dá o papel. Ô bispo, eu já tenho esse voto. Quem já tem esse voto? Você vai ver a grandeza de Deus. Todos os fiéis, você que tem o saquetel da família, você vai despejar, mas o saquetel continua com você. Todos os dizimistas, todos os fiéis, você vai passar por aqui, pelo altar, o alforje, obreiro, fica aqui nesse cantinho aqui, por favor, do altar. Você vai passar por aqui, eu vou ungir a sua cabeça, você volta para o seu lugar e fica em espírito de oração. Quem está virtualmente, levanta aí o seu azeite. Meu Deus, consagra e abençoa esse azeite. Que seja o teu poder no alto da cabeça daqueles que têm esse pacto, essa aliança, esse compromisso em ser fiel ao Senhor. Eu quero ver outra vez a diferença
entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que está aí virtualmente e tem esse pacto de ser dizimista nesse altar do Hospital da Alma, escreve assim, ó, eu tenho esse voto de ser fiel nesse altar. Escreve. Já deixa o seu like também, que não custa usar o seu dedinho para abençoar, porque só de você clicar nesse joinha, você nos ajuda a evangelizar. Então, todos os dizimistas, os fiéis, venha para o lado de cá, pode passar por aqui e receber a unção na cabeça. Se tiver que passar o cartão, enfim, está ali a maquininha. Independente se você tem ou não voto ou oferta, mas você tem esse voto, receba a unção na sua cabeça. E pela fé, em nome de Jesus, você recebe a mão do próprio Deus, te dando sabedoria em tudo. E quem está virtualmente, unge a sua cabeça aí também. Pode sentar em espírito. Procure participar do culto, você que está virtualmente, como se você estivesse aqui, na primeira cadeira. Ou seja, com temor, com tremor. Não desviando a sua atenção com nada. Não mexendo em celular. Esse é o momento de você se conectar com Deus. Os demais aqui podem sentar e cante em espírito. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, onde você passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará, bendito sei na terra, Bendito. bendito sei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus, bendito serei no campo, bendito sei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Amém. Sentado mesmo, coloque a sua mão na cabeça. Feche os olhos. Meu Deus, que seja a tua poderosa mão na vida de cada dizimista, de cada ofertante, de cada membro do teu corpo. Que neste momento, sinais, prodígios e maravilhas aconteçam. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne. Nossa guerra é espiritual. É contra principados, potestades, contra as forças do inferno. Esse mês de fevereiro nós temos o famoso carnaval. O carnaval vai muito mais além da festa da carne. Muito mais. A gente não pode jamais subestimar o diabo. O diabo, ele continua sendo o nosso inimigo número único. O diabo está milhões de anos na nossa frente. De experiência, não é só de vida, não. De experiência. O diabo se disfarça de anjo de luz. Esses dias que antecedem o carnaval, a abertura do carnaval,
é onde os espíritos ou pessoas que servem eles mais fazem feitiços, trabalhos, de maneira que elas não medem esforços. Pasme você, uma sexta-feira 13 não é só um dia místico. Uma sexta-feira 13 normalmente já é um dia no ocultismo, no mundo espiritual, pesadíssimo. É onde os trabalhos já são dobrados. Ainda mais quando a sexta-feira 13 ela abre o carnaval. Nesse mês, na sexta-feira 13, inicia, pelo menos aqui no Brasil, o carnaval. Os espíritos, as casas de encosto se fecham. E aí, se eles já estavam agindo, destruindo pessoas, eles ficam soltos. Dizem que é o povo de rua, são aqueles demônios que agora eles vão manifestar direto nas pessoas. É justamente na época do carnaval que o maior índice, de pessoas que morrem com overdose acontece, acidentes de carro, tragédias. É justamente no carnaval que pessoas inconscientes, quando ela só experimenta, ela não é viciada não, mas ela só experimenta um gole, só por diversão, o mesmo espírito que já está solto para isso, liberado para isso, ele já entra através daquele gole e essa pessoa começa um vício. Geralmente nessa época que muitas pessoas, por estarem desprotegidas da unção e da presença de Deus, são acometidas pelo inferno. Prostituição, doenças, separação, traições, vícios. É onde muitas pessoas, sem perceber, elas são acometidas por um mal que vai depois perdurar e permanecer até o dia que ela se converter, se libertar. Então, espiritualmente falando, é um dia carregado. É um mês carregado. A gente tem aquela filosofia que o Brasil só anda, só funciona depois do carnaval. E hoje a gente sabe que nem depois do carnaval o Brasil anda. Nem depois do carnaval o Brasil funciona. Mas as pessoas, elas entendem que só depois do carnaval. Se o diabo planeja, o diabo trabalha pesado para destruir, nós que servimos a Deus, que cremos em Deus, não podemos ficar mornos. No dia 17, que é a terça-feira de carnaval, propriamente é a terça-feira feriado, é o dia feriado. Na sua maioria as pessoas emendam, Mas o dia mesmo é o dia 17. E calhou nesse ano do dia 17 cair na terça, que é o feriado do carnaval. Mas a Bíblia, em Gênesis, vai dizer que no dia 17 do segundo mês, e aí eu vou considerar o nosso calendário, no dia 17 do segundo mês, Deus ele abriu as comportas do céu. E caiu o dilúvio por 40 dias e 40 noites. A Bíblia vai dizer que esse dilúvio, ele aconteceu precedido de 120 anos. 120 anos antes do dia 17 do segundo mês, Deus fala com Noé para construir uma arca. Deus está injuriado com a nação, com as pessoas, porque as pessoas elas simplesmente deram as costas para ele. Noé está vivendo numa época em que o que vale é o pecado. Noé está vivendo numa época em que a religião da época é a idolatria, é o pecado, é a prostituição, é a vida totalmente ilícita. Noé está vivendo numa época em que não tem nada diferente dos dias atuais. E Deus vendo o que estava vendo, Deus falou que iria acabar com o ser humano. Iria acabar com os animais, iria acabar com tudo. Só que o que chama atenção é que no meio de uma geração corrupta, incrédula, pecadora, idólatra, Deus vai encontrar um Noé justo e íntegro.
Deus vai encontrar uma pessoa que não se contaminou, que não se corrompeu, que não se deixou levar pelas ideologias do mundo da época. Aí a gente entende que você muda o lugar, não é o lugar que te muda. Aí nós vamos entender que você pode sim permanecer com Deus, sendo fiel, íntegro, justo, independente do cenário, da circunstância ou da situação que você vive. E aí Deus chama Noé para uma missão. Está escrito no capítulo 6, versículo 9 de Gênesis: eis a história de Noé. Esse é o resumo, esse é o testemunho. É o resumo de Noé, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, numa época que ninguém andava com Deus. Uma época em que o homem vivia 900 anos. Adão viveu 930 anos. Noé, 950 anos. Isso está na Bíblia. Gênesis 5:5 e Gênesis 9:29. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Gênesis 9:29. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Uma época, preste atenção, que Deus parece que dotou as pessoas com uma sabedoria imensa, extrema. Parece que existia, ainda nessa época, um único idioma, e que Deus, nessa época, já tinha dado a essas pessoas uma sabedoria, uma criatividade tamanha, que quando os arqueólogos encontram pirâmides de 5.000 anos, encontram restos ou esculturas ou estrutura de algum palácio antigo, você fica se perguntando como pode? Sem a engenharia, a tecnologia, sem os equipamentos, sem o que nós vemos hoje, como poderia alguém ter construído com tamanha precisão? Como alguém poderia ter construído algo tão gigante, tão grande, tão pesado, sem os equipamentos que nós temos hoje? Sem os guindastes que nós temos hoje? Isso deveria ser, daria um estudo de alguns meses. Nós vamos ver, na época ali de Noé, que existiam homens agigantados na terra. Em algumas Bíblias vai falar os nefilins, homens com uma estrutura agigantada, homens com tal sabedoria para trabalhar com ouro, ferro, bronze, com construções. Mas isso eu queria deixar para uma outra ocasião. Deus escolheu Noé, porque Noé se fez justo e íntegro numa geração que não era. Sabe o que isso chama atenção para mim e para você? Será que nós estamos sendo justos e íntegros? Será que nós estamos andando com Deus? Porque a Bíblia diz, Noé andava com Deus. E aí Deus fala com Noé e dá as medidas de uma tal arca, para ele construir uma arca que vai ser a salvação da humanidade. Porque não fosse essa obediência, essa justiça, integridade de Noé, Deus iria acabar com tudo. Entenda que a Bíblia não se contradiz. Em Gênesis, quando diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, se eu levasse essa palavra literal, de forma literal, é como se eu também estivesse dizendo que Deus não é onisciente, que Ele não sabia de tudo que ia acontecer. Tem coisas na Bíblia que é literal, tem coisas que são figuradas. Mas Deus está expressando ali uma revolta, como se Ele tivesse dizendo o seguinte: eu pensei que dando livre-arbítrio, o homem fosse escolher o lado bom, mas ele escolheu o lado ruim, porque escolheu o lado ruim, eu tenho que acabar. Eu vou acabar com o ser humano. Mas aí ele encontra Noé. Uma época que não chovia, que não tinha chovido na terra.
E Deus vai dizer para ele as medidas de uma arca que ela tem 130 metros de comprimento. Pelas medidas que Deus deu, dos côvados, 130 metros de comprimento. 130 metros de comprimento é mais ou menos um quarteirão e meio. Um quarteirão, em média, tem 100 metros. Então, calcula aí, um quarteirão e meio é o tamanho do comprimento da arca. A arca tinha 15 metros de altura. Ou seja, 3 vezes essa altura aqui. 30 metros de largura. Estou dando algumas medidas para você entender. Quando Deus manda ele construir a arca, ele vai levar uns 100 anos, em média 120 anos. E quando Deus manda ele betumar a arca, por fora e por dentro, com piche, para vedar, para ela flutuar e não afundar, significa que nós temos que betumar a nossa vida, para não deixar as águas de fora, os dilúvios desse mundo, entrar na nossa casa, na nossa mente, na nossa vida. Nós temos que estar vedados com a palavra de Deus para não se deixar contaminar ou influenciar pelas ideias desse mundo. Deus, ele manda fazer a arca e a arca não tem leme, não tem direção. Deus manda fazer uma arca desse tamanho e a única portinha é uma portinha de 50 por 50. É a única porta que tem na arca. Deus vai mandar os animais entrarem na arca. Não é Noé que escolhe. Porque se fosse Noé que ia escolher, ele escolhia o cachorrinho que ele gostava, mas não ia escolher o gatinho que ele não gostava. Não é Noé que escolhe quem entra e quem não entra. É Deus quem manda. É Deus que vai afunilando os animais. E os animais vão entrando na arca. Depois que os animais entram na arca, ainda demora 7 dias. Nesses 120 anos, Noé alertava, falava para o povo se arrepender, falava para o povo se consertar. Todos diziam que Noé era maluco. Numa época, repito, que o povo tinha uma sabedoria, uma inteligência incalculável. A sabedoria e a inteligência era tão grande que eles acharam no direito de pensar que eram semideuses. A Bíblia chega ao ponto de dizer que filhos de demônios caídos, que demônios caídos, eles tiveram relação com mulheres e nasceram filhos do diabo. Demônios caídos. Gênesis 6 fala sobre isso. Ou não é? Versículo 4, 3, 2. Gênesis 6, 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, numa outra tradução mais King James, mais original do hebraico, vai dizer filhos de anjos caídos, que anjos caídos possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aí a gente entra numa outra época, numa outra história. A arca, o dilúvio, começa no dia 17 do 2º mês. Está aqui, capítulo 7, no versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Quem entra na arca? Só Noé, a esposa dele, os 3 filhos e as esposas dos filhos. 7 pessoas. Nesse mesmo dia, versículo 13, entram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher
e a mulher de seus filhos. Versículo 20. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Versículo 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima, mais ou menos 7 metros acima do monte mais alto da terra. O monte mais alto da terra é o Everest. Coloca aí para mim, 8.848 metros de altitude, de altura. O Everest tem 8.848 metros, se eu não me engano. Está aí. Qual o lugar mais alto do planeta? Quando se usa como referência a altitude final, montanha em relação ao nível do mar, o cume do Everest fica 8.848 metros. Para você ter uma ideia, a arca, o dilúvio, passou 7 metros acima do Everest. A água cobriu toda a terra. Você sabe quantos metros acima do nível do mar Belo Horizonte está? 800 metros, praticamente. Belo Horizonte. Belvedere está a 1.200 metros acima do nível do mar. Então você coloca mais 7 vezes acima, foi o nível da água. Tudo que respirava, que estava fora da arca, morreu. Tudo. Tudo. Pessoas, animais, tudo. A arca pousou na região do Ararat, no Monte Ararat, está escrito. Quando as águas baixaram, demorou 150 dias, 40 dias de muita chuva. 150 dias para minguar, para baixar as águas. Quando baixou, a arca pousou no Monte Ararat. Fica na região entre Turquia, Rússia, naquela região. Alguns pegaram uma foto de satélite com um desenho de um barco, como se fosse alguma coisa que pousou numa rocha, e alguém disse que lá na Turquia aquilo era a Arca de Noé, mas nada comprovado cientificamente. A região do Ararat é muito grande, é como uma agulha num palheiro. E penso eu que quando ele começa a reconstruir o mundo, ele vai precisar daquelas tábuas também. Mas, está escrito aí, cadê? Versículo 24. Coloca aí o Monte Ararat, quantos metros ele tem? 5.100 metros acima do nível do mar. A arca pousou mais ou menos nessa altura. Tinha muita água, tinha ou não tinha? Versículo 24 do capítulo 7 diz: e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Quantos dias? 150 dias. Capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Então, o que eu estou falando não é nada da minha cabeça, está na palavra de Deus, está na Bíblia. Isso foi no ano 600 da vida de Noé. Noé viveu 950 anos. Viveu mais 350 depois disso. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. Os animais que Deus mandou colocar na arca, que Deus mandou entrar na arca, era todo tipo de animal.
Hoje a arca também simboliza a igreja. As pessoas que chegam, as pessoas que entram na arca, entram na igreja, é todo tipo de animal. Todo tipo. Você gostando ou não, é todo tipo. Naqueles 150 dias, Noé, os seus filhos, suas noras, eles tiveram muito trabalho. Porque dentro da arca, você imagina, a arca tinha que ser calafetada com betume por fora e por dentro. O betume de dentro também era para não só vedar, mas para neutralizar o mau cheiro dos animais. Você imagina que nessa arca Deus mandou levar muito alimento, tinha que dar de comer para os animais. Você imagina o trabalho que era alimentar de manhã, recolher fezes à tarde, jogar pela única janelinha que existia, e também se alimentar, voltar a fazer tudo isso no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, com um número reduzido de pessoas. Uma arca que eu disse para você tinha 130 metros. Um navio, um cruzeiro, tinha muito serviço, muito cansativo dentro da arca. Só que ainda assim era muito melhor do que lá fora. Dentro da arca, mau cheiro. Dentro da arca, quando você pensava em dormir um pouquinho para descansar, um mugia, outro rosnava, outro latia. Você não tinha condições. Era uma guerra. Mas ainda assim, dentro da arca, era muito melhor do que lá fora. Sim ou não? A arca, quando os animais entram, a Bíblia diz que Deus fechou a arca por fora. Foi Deus que fechou a arca. Assim também é um simbolismo da eternidade, da vida eterna. Quando a gente entrar na Nova Jerusalém, entrar na cidade, a porta fechou, não entra mais, não tem jeito, não adianta bater, não adianta gritar. Eu imagino as pessoas, quando as águas começaram a subir, quando a arca começou a flutuar, eu imagino as pessoas correndo e tentando e pedindo, pelo amor de Deus. Eu não acreditei naquela época, mas agora eu acredito, abre aí, dá um jeito aí. Mas a arca não tinha mais como abrir por dentro, porque a arca foi lacrada por fora, por Deus, não tinha como. Vai chegar o dia do novo dilúvio espiritual, não de chuva, mas vai chegar o dia que muitos vão ficar do lado de fora, muitos vão perder a eternidade. Pedro, segunda carta de Pedro, 4 e 5, será que é isso? Não, segunda carta de Pedro, 2, versículo 4 e 5, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, total 8 com Noé, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E aí ele vai dizer, e não poupou o mundo, aí ele vai dizer, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Para resumir, ele vai dizer, se Deus não poupou, você acha que vai poupar você? Você acha que vai poupar a gente? Se a gente não andar na justiça, na integridade, na fé, na fidelidade. E aí eu estou dando essa volta toda só para você entender que nós estamos vivendo os mesmos dias de Noé, em que o pecado se multiplica. A Bíblia diz que nos dias de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. As pessoas estavam totalmente alheias à palavra, vivendo só para si, só para o seu umbigo, e não estavam nem aí para os ensinamentos e preceitos de Deus. E por isso, Deus, indignado com a falta de temor e tremor, Deus então vai mandar o dilúvio para fazer renascer um novo mundo, uma nova vida, uma nova história. E hoje nós estamos repetindo os mesmos pecados, as mesmas coisas. Vai chegar o dia que o dilúvio vai cair de novo, vai chegar o dia que Jesus vai voltar, vai chegar a hora que ele vai retornar. Só que enquanto isso não acontece, nós que somos os Noés de hoje, nós deveríamos mostrar para os demais quem é Deus.
E às vezes está acontecendo o contrário. Aqueles que deveriam ser os Noés de hoje estão iludidos com o colorido do mundo. Estão iludidos com o colorido do mundo. Pessoas que eram para permanecer na justiça e na integridade estão se contagiando ou contaminando pelo pecado. Estão deixando o dilúvio de fora entrar na igreja, na mente, no coração. Estão achando normal casar e separar, divorciar. Estão achando normal o pecado. Estão achando normal uma vida totalmente sem os pilares da fé, da justiça, da moral, da ética, do bom costume. Pessoas que estão achando normal a religião dos dias atuais, do medo, da mentira, do pecado, da vida totalmente contrária ao que Deus ensina. Nós não podemos deixar o dilúvio entrar. Nós temos que vedar com betume. Deus, quando entra em mim, quando você é batizado com o Espírito Santo, Ele vedou você, Ele te blindou contra as hostes do inferno, contra os pensamentos do mundo, para você se manter a imagem e semelhança dEle. Então eu estou profetizando que esse mês de fevereiro será um mês que Deus vai derramar um dilúvio, só que agora de bênçãos para os que creem. Assim como vem um dilúvio de destruição, Deus vai derramar um dilúvio de bênçãos para os que creem. Eu vou começar hoje um jejum e vou até o dia 17, fazendo um jejum todos os dias, pedindo a Deus que na vida daqueles que estão dispostos a andar na integridade, na justiça, andar com Deus, que Deus derrame um dilúvio de bênçãos. Bênçãos que para um é dinheiro, é prosperidade, é abundância, é para dar o melhor para a família, é para ser coluna na obra dele, é para ser provedor da obra. Para outro é a cura, para outro é a salvação, para outro é a felicidade no amor, para outro é o batismo com o Espírito Santo. Mas eu sei que Deus vai derramar esse dilúvio na vida dos que creem. Eu convido você a entrar na arca comigo. Eu convido você a andar com Deus comigo. Eu convido você a, nesses principais primeiros 17 dias de fevereiro, você se dedicar mais, vir mais à igreja, você ouvir mais, você se envolver mais. Eu convido você a se dedicar mais nesses dias. Eu convido você a se apegar mais com Deus, a cada um se olhar no espelho espiritual e ver onde eu tenho que mudar, em que mudar, o que eu tenho que cortar, do que eu tenho que me afastar, de quem eu tenho que me afastar, quem eu tenho que deixar de ouvir para crer como diz as Escrituras, para crer como diz a palavra. Porque o Deus da época de Noé, Ele continua aqui, agora, vivo conosco. Ele quer fazer de cada um o salvador da sua casa, pelo menos. Aqui Deus ensina a gente que para reconstruir o mundo tem que começar pela família. Deus ensina a gente que para Ele ser glorificado tem que começar dentro de casa. Tem que começar na sua casa, com você, com o seu familiar, com o seu ente querido. E se a sua casa hoje está destruída de alguma maneira, Deus está te convidando a não desistir dela e buscar nele uma reconstrução. Se o seu casamento foi um erro, seria um erro maior desistir dele. Se você está solteiro, está solteira, você tem a condição de começar certo, de se casar com quem tem a mesma visão, o mesmo espírito, com quem tem a mesma capacidade espiritual, pelo menos, com quem crê no mesmo Deus. Se eu tenho hoje condições de começar certo, por que eu vou começar errado? O diabo sempre vai tentar te desvirtuar, te tirar do caminho. Sempre vai tentar colocar coisas ou pessoas para te afastar da verdadeira sabedoria divina. O diabo sempre vai tentar soprar na sua mente malícia, infidelidade, maus olhos, principalmente quando falamos de dízimo, de oferta. Essa é a maior guerra para uma pessoa se converter. O que tem de gente que aceita, que canta, que adora, que louva, que ora, que aceita Jesus, até o ponto que você não toca em dízimo e nem em oferta. Tocou no dízimo e na oferta, que é o Deus desse mundo, o dinheiro,
ela logo dá as costas, ela logo se manifesta. Quantas pessoas que para o diabo, para o vício, para a prostituição, ela nunca teve problema em pegar tudo e dar. Mas para fazer para Deus, para servir a Deus, para honrar a Deus, para construir uma arca que Ele está mandando construir, uma vida com Ele, uma intimidade com Ele, uma aliança com Ele, ela começa a dar desculpa. Ela começa a colocar obstáculos. O Noé que vai construir uma arca, ele pega 120 anos da vida dele, tudo que ele pôde juntar de dinheiro, de energia física, tudo, 24 horas, ele colocou em obediência a Deus para construir uma arca que alguém dizia, e todos diziam que ele era maluco, que Deus falou contigo nada, Deus não existe. Como que Deus vai mandar fazer uma arca desse tamanho? Para quê? E ele investe 120 anos da vida dele. Sacrifício. Não foi um mês de salário que ele deu, não. Não foi 2 meses de salário que ele deu, não. Tudo que ele pôde construir, tudo que ele pôde gerar, foi para construir uma arca. Para salvar animal. Para salvar animal. Historicamente, ou pelo menos alguns estudos, uma arca de 130 metros, nessas dimensões, 15 de altura, coube mais ou menos 15 mil espécies de animais. Podia ter colocado gente. Podia ter botado gente. Só que as pessoas, essa gente, não estava nem aí para Deus. Exceto por causa de Noé. Porque ele era justo e íntegro, salva a família dele. Porque você está sendo justo, íntegro, fiel, Deus vai salvar a sua casa. Deus já ouviu a sua oração. Porque você está mantendo-se fiel, Deus vai salvar. Então, se Deus te escolheu, Noé, aguenta firme. Se Deus te chamou, Noé, suporta. Você só está aqui, ô Noé, porque Deus te tocou, te chamou, te escolheu. De alguma forma, Deus te viu. De alguma forma, Deus te escolheu. E hoje você está tendo a chance de redobrar suas forças. Nós vamos fazer um voto. Você vai fazer uma oferta nesses dias. Para um aqui, que hoje não tem nem de onde tirar, você vai lutar até o dia 15, que é o domingo que antecede o dia 17. Dia 17 vai cair o dilúvio de bênçãos, vai começar. Embora Deus pode começar hoje, é ou não é? Então, para um que está numa situação tão crítica, você vai lutar e vai trazer uma oferta de R$40, simbolizando os 40 dias e 40 noites. Para um outro aqui, vai fazer uma oferta de 120 anos, 100 anos, simbolizando os anos que Noé construiu a arca. Para um outro, você vai fazer uma oferta de R$150, simbolizando os 150 dias que as águas levaram para baixar, para minguar sobre a terra. Para um outro aqui, você vai fazer o voto do menor virar a ser 1000. Tem alguém aí que vai fazer o voto da mesma altura do Monte Ararat, 5.100 metros, R$5.100. Um outro, 5.000. O outro do Monte Everest, 8.000, que é o monte mais alto da Terra, 8.848. Mais 7 dá quanto? 8.848. Mais 7, porque a água foi mais 7. 8.848. Mais 7 dá quanto? 8.000? Não, 8.848. Mais 7. 7 metros. Quanto que dá? 7 metros só. Foi só mais 7. Aí você está querendo chegar no céu com água. Hã? Vocês são ruins de matemática, viu? O povo antedilúvio era um povo dotado em matemática, em ciência, em engenharia. A gente vê nas descobertas por aí, é ou não é? 8.848 mais 7 dá quanto? 8.855. Tem alguém aí que vai fazer uma oferta de 8.855. Tem alguém que Deus está falando, ó, você vai fazer essa oferta. Mas todos que creem que o dilúvio vai ser derramado de bênçãos, você vai preparar uma oferta, segundo o que Deus te tocar. Se o meu melhor é 8.000, eu não vou fazer de 5.000.
Se o meu melhor é o 5, eu não vou fazer de 1.000. Se o meu melhor é 1.000, eu não vou fazer de 150. Se o meu melhor é 150, eu não vou fazer de 100. Se o meu melhor é 100, eu não vou fazer de 40. E se eu não tenho de onde tirar, eu vou lutar para fazer de 40. E se chegar no dia, bispo, eu não consegui, mas você colocou toda a força, coloquei. Você lutou, lutei. Então aquilo que você conseguiu, você vai ofertar. O que você não pode é chegar no dia, lembrei, hoje é dia de entregar o voto lá do dilúvio, eu vou pegar qualquer coisa aqui e vou colocar. Aí você foi displicente. Então eu vou consagrar esse envelope, na verdade eu já consagrei na sexta, e eu vou dar um envelope. Você que está aqui, você vai escrever no envelope assim, ó, fevereiro, dilúvio de bênçãos. Quem está virtualmente não tem como pegar o envelope, mas você vai escrever aí agora. Escreve aí, aqui no canal, escreve assim, ó, fevereiro será um dilúvio de bênçãos na minha vida. E você que está aí virtualmente vai fazer o voto. Você vai escrever num papel, ó, fevereiro, dilúvio de bênçãos. Vou fazer o voto de tanto. E você vai preparar o voto. Ô bispo, eu já tenho agora, e eu posso transferir, fazer o Pix? Pode. Ô bispo, eu não tenho, mas eu vou gerar, vou juntar o que Deus está mandando eu fazer. Porque enquanto eu estou pregando, Deus está falando. Enquanto eu estou pregando, Deus está movendo cada um, no particular. Deus fala com o marido, diferente da esposa. Para um Deus diz, é isso. Para outro é isso. Vai só, age e ser forte. Assim como você vai lutar para preparar uma oferta, você vai permanecer fiel no dízimo. Você vai permanecer justo e íntegro, guardando o teu coração. Guardando a tua integridade, a tua fidelidade. Permanecer justo e íntegro, andando com Deus. No começo do culto hoje nós oramos, buscamos, profetizamos. E muito mais agora, de você ficar louvando, é você olhar para si e falar, peraí, eu fui escolhido para salvar e não perder a minha casa. Eu fui escolhido para permanecer na arca, para permanecer betumado, vedado contra as ideias desse mundo. Eu fui escolhido para fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. Se Deus está te movendo, te tocando para fazer uma oferta que eu nem citei aqui, faça. Porque Ele é Deus. Ele está fazendo nascer hoje aqui uma geração de vencedores. Deus está fazendo nascer aqui hoje um povo vitorioso. Em nome de Jesus eu determino isso. Você que crê que virá sobre você um dilúvio de bênçãos esse mês, fique em pé no seu lugar. Quem está virtualmente e crê, fique em pé também. E se porventura alguém ficou sentado porque está dizendo que não crê, você está dizendo que não crê por causa de R$40? É isso? É por causa de R$40? Palmas para você. Você está reduzindo Deus a R$40, é isso mesmo? A dinheiro que é papel, é isso? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Depois disso, a gente sabe que Deus faz uma aliança com o homem. Uma aliança. Com Noé, Deus fez uma aliança para ele construir a arca. Deus só faz aliança com quem anda com Ele. Deus só faz aliança com quem permanece com Ele. No capítulo 6, versículo 18 e 19, Deus ele diz, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Capítulo 6, versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Tem uma outra oferta que alguém vai fazer. Você vai pegar 2 notas de cada espécie, de cada valor que nós temos no nosso país, e você vai dar 2 de cada. 2 de 200, 2 de 100, 2 de 50,
2 de 20, 2 de 10, 2 de 5 e 2 de 2. Ô bispo, isso não é para roubar meu dinheiro? Ou agigantado? Porque aí você está fazendo parte dos gigantes da época que se achavam mais sábios do que Deus. O dilúvio vai te pegar. Vai te pegar. Com essa sua malícia, vai te pegar. Você já não pegou. Dilúvio de problemas, não é o de bênçãos, não. Se você crê, faça. O bispo, eu não creio, não. Então continua pelo menos assistindo os cultos. Pelo menos para você assistir a arca flutuando. Pelo menos para você assistir os que servem a Deus subindo de nível. Pelo menos para você ver os que servem a Deus sendo guiados por Ele. A arca não tinha leme, porque quem guiou foi Deus. Quando eu me entrego a Ele, me converto a Ele, quem guia a minha vida é Ele. Quem dirige é Ele. Não sou eu mais. Quem tomou o leme da minha vida foi Ele. Eu sou levado por Ele, guiado por Ele. Amém? Então lute nesses 17 dias. Jejua, consagra-se. Venha mais na igreja. Venha amanhã, 7h30, para quem quer prosperar com Deus. Não dá para vir? Assista virtualmente. Venha quarta, venha sexta. Traz alguém que está sofrendo. Seja um Noé. Avisa, anuncia que o dilúvio vai chegar. Esses dias que antecede o carnaval, domingo que vem é que dia? 8, domingo que vem, eu vou fazer a unção da proteção, para Deus te proteger a sua casa. Aliás, não vou fazer a unção da proteção, não. Domingo que vem vai ter a Santa Ceia. E além da Santa Ceia, eu vou pedir mais um cálice de suco de uva, que você vai levar para consagrar a sua casa, seu carro, sua empresa, para consagrar a cama do filho, se ele não é convertido, a foto, se ele não é convertido. Você vai levar para consagrar e Deus vai proteger os seus bens e vai proteger a sua vida. Você vai viajar, Deus vai proteger, vai blindar. Domingo que vem, Santa Ceia, eu vou dar o cálice da proteção, simbolizando a unção de Deus, a proteção de Deus. Amém? Feche os olhos, estenda as mãos para cá. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu consagro esses envelopes pela fé, determinando que quando essa pessoa pegar o envelope, ela toma posse do dilúvio de bênçãos. Aquele que está virtualmente, ele não tem como pegar o envelope, mas ele estende a mão agora para a tela do celular, computador, televisão, estendendo a mão aqui para o altar. Eu profetizo e determino que assim como essa pessoa vai fazer um voto de sacrifício, de oferta, de sangue, que ela receba o dilúvio de bênçãos. Em nome de Jesus eu profetizo que esse mês de fevereiro venha sobre os teus filhos, os teus servos, os Noés de hoje, pessoas dispostas a andar na justiça, na integridade, a andar contigo. Eu determino que venha um dilúvio de bênçãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: meu Deus, esse mês de fevereiro será na minha vida um dilúvio de bênçãos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então você que está aqui, vem aqui, já pega o seu envelope aqui na minha mão e escreva no envelope: fevereiro, dilúvio de bênçãos. Todos que vão fazer o voto, pega aqui. Quem está virtualmente, escreve aí no canal aí, se você não está conseguindo escrever, porque você não está inscrito no canal. É só se inscrever também. Mas escreve aí: fevereiro, o mês do dilúvio de bênçãos na minha vida. E pode ter certeza que nesse momento que você escreve, que você determina isso, que você pega aqui o envelope, Deus já abre as comportas do céu. Ele não precisa se limitar ao dia 17 de fevereiro, mas ele já pode fazer agora. E aí, a gente sabe que espiritualmente, principalmente por conta do carnaval, é um mês pesado, é um mês carregado de feitiço, de praga, de maldição. Mas todas as hostes do inferno, planos do diabo, projetos do diabo, são frustrados agora, nesse momento. Todos os projetos do diabo são frustrados nesse momento. Em nome de Jesus, eu vou ver você testemunhar
um dilúvio de bênçãos, de portas abertas, de vida transformada com Deus. Amém? Podem ficar todos em pé. Pode ficar todos em pé. Nós já vamos fazer a oração para o Espírito Santo te dar força e condições como deu para Noé para permanecer no meio de uma geração tão incrédula, tão perturbada. Você fazer a diferença, você ser diferente. Você que chegou depois, tem dízimo, tem oferta para entregar, tem voto com Deus para você cumprir, ou Deus te move, te toca agora para você ofertar, dizimar. Pega aí nas suas mãos seus dízimos, ofertas, o seu melhor, coloca aqui no alforge. Quem está virtualmente, eu vou colocar as contas aí na tela, para você dizimar, ofertar, semear. E Deus vendo o seu temor, vendo a sua semeadura, as suas bênçãos vão chegar. Coloca aí na tela as contas, e aí você pode dizimar, ofertar. Se você não tem as contas cadastradas, você cadastra, depois volta aí o vídeo, enfim. E você consegue fazer a sua fidelidade a Deus. E os demais, coloque as mãos no coração, feche os seus olhos, procure fazer agora do seu momento aí, do seu lugar, a sua intimidade com Deus, como se tivesse só você e Ele agora nessa aliança, nesse pacto. Deus faz uma aliança com você. Deus faz um pacto contigo. Ele quer que você ande com Ele. Ele quer que você permaneça nele. Então cada um tem que fazer a sua oração particular, sincera. Cada um tem que falar: ó Deus, eu estou dentro. Estou dentro do propósito. Eu vou permanecer. Eu vou me santificar, vou me consagrar. Eu vou me aproximar mais do Senhor. Eu quero ter sim a tua imagem, a tua semelhança. Eu quero sim refletir a tua imagem. Vem, meu Senhor. Nos perdoa. Nos lava, nos purifica. Remove do nosso ser tudo aquilo que é pecaminoso. Lava-nos. E sopra o teu Santo Espírito. Começa o dilúvio agora, derramando a tua presença, assim como o Senhor derramou copiosa chuva. Derrama a tua presença sobre essas pessoas. Derrama o teu Espírito sobre essas pessoas. Derrama a tua unção sobre essas pessoas. Fazendo de fato, meu Deus, nascer aqui uma igreja genuína. Um povo, meu Deus, com a tua imagem, com a tua semelhança. Pessoas que não vão parar no meio do caminho, que não vão desistir. Porém, pessoas que vão permanecer até o fim, que vão guardar o coração, que vão guardar a fé. Vem, meu Deus, vem, meu Pai. Abraça essas pessoas. Renova essas pessoas. Vem salvar o teu povo, a tua igreja, os teus filhos. Oh, meu Deus. O Senhor é o Deus da salvação. O Senhor é o Deus da arca de Noé. Nós estamos dentro dessa arca. Nós estamos dentro dessa arca. Nós estamos aprendendo a conviver com todo tipo de bicho. Nós estamos aprendendo a conviver com todo tipo de pessoa. Mas quem está dentro da arca foi o Senhor quem trouxe, foi o Senhor quem mandou entrar. Não tem ninguém melhor do que o outro aqui. Não tem um melhor do que o outro, não. Todos nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos de misericórdia. Todos nós precisamos do Senhor. Então vem, meu Deus. Vem, meu Pai, e enche esse homem da tua presença, essa mulher da tua presença. Enche essas pessoas do teu Santo Espírito. Sopra o teu Santo Espírito, sopra a tua unção, meu Deus. E que aconteça agora o novo nascimento, o batismo com teu Espírito.
Que aconteça agora um avivamento, uma renovação. Que aconteça agora uma transformação, meu Pai. Que cada um aqui seja dotado de sabedoria. Sabedoria para permanecer. Sabedoria para confiar. Para depender mais do Senhor. Que cada um aqui tenha o teu brilho. Que essa pessoa tenha gana, paixão por almas. Que cada um aqui possa construir uma nova etapa, uma nova história contigo. Vem, meu Deus, e batiza com teu Espírito. Renova os que já são batizados. Faça nascer aqui uma geração justa e íntegra que anda contigo. Aleluia, meu Pai. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei que estou com o coração cansado, eu te adorei, com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Vai adorando Ele, vai louvando Ele, vai exaltando Ele. Oh, aleluia. Oh, ele canta lá, ele canta lá, me canta lá, salaia. Da família que a gente ama esquecer. Fui buscando os teus planos e me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e ver tudo de novo. Oh, aleluia, meu Pai. Uma vida assim, eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Levante as mãos, o rosto e chame Ele. Oh, meu Deus, venha sobre os teus filhos, sobre os teus servos. Venha sobre o teu povo, venha sobre a tua igreja. Aleluia. Nada justifica uma vida assim.
Oh, aleluia, meu Pai. Se o Senhor não estiver, Receba o Espírito dele, receba a presença dele, o abraço dele, aleluia. Oh, meu Pai, venha sobre os teus filhos, sobre os teus servos, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Faça nascer aqui uma igreja forte, um povo bem definido, aleluia. Eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te enalteço. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, o meu rei. Adore Ele, louve Ele, exalte Ele, igreja, e receba o Espírito Santo, receba a presença dEle. Oh, aleluia. é sua casa, nós Oh, meu Pai, vem, Senhor. Vem, meu Deus, e abraça a tua igreja, abraça os teus filhos. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia. Aleluia. Receba o Espírito dele, a presença dele. Receba a unção dele, aleluia. Aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. toda a minha alma deseja a ti, aleluia. Minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia. Receba a presença dele, receba o abraço dele, receba o poder dele. Oh, meu Pai, eu te amo, eu te adoro. Eu quero mais e mais de ti. Eu quero mais e mais do Senhor. Com seus olhos fechados, abraça pela fé o Senhor Jesus. Receba a presença dele.
a paz que excede todo entendimento. Ele é contigo. Ele não te desamparou e não te desamparará. A presença dele é notória. Ele vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. Ele diz no mais íntimo do teu ser: eis que estou contigo todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Ele te escolheu, minha amiga. Você só nasceu porque ele tinha um propósito. Por isso você nasceu. Ninguém nasceu sem um propósito. Nós só precisamos estar alinhados com esse propósito. Você é um escolhido. Não importa quem te desprezou, que te despreza, Deus te escolheu para você dominar e não para ser dominado. Deus te escolheu para você vencer e não ser vencido. Deus te escolheu para você ser a imagem dele nessa terra. Deus te escolheu para você ser testemunha dele nessa terra. Deus te escolheu para você fazer a diferença, começando na sua casa, começando na sua família, sendo Noé da sua casa. Receba a presença dele. Receba o abraço dele. Fale para si mesmo: eu sou um escolhido. Eu vou fazer a diferença. Eu vou testemunhar o meu Deus. Aleluia. Na vida de quem é fiel, no começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi o escolhido sem resposta, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, ele é mesmo escolhido. E vou dizer que você nasceu pra vencer, e já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. meu Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pela tua palavra, pelos teus cuidados.
pela tua direção, orientação. Eu abençoo mais uma vez esse mês de fevereiro. Eu abençoo o teu povo, a tua igreja, os teus filhos. Que essas pessoas, ao saírem daqui, meu Pai, possam ser escoltadas pelos teus anjos, possam colher os frutos dessa palavra, dessa reunião, que elas permaneçam na tua presença, andando contigo, hoje, amanhã e para todo sempre. É o que nós determinamos. E você que crê, diga: eu estou abençoado, eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sê tu uma bênção. Vão com Jesus, com licença. Deus abençoe. Vão na fé. Vão meditando nessa palavra. E a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. E vão dizer que você nasceu pra vencer, e já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na pressão vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você não tá. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai